Artigo 170. O adiamento do julgamento pretendido por uma das partes, quando ausente a outra ou seu defensor, deverá ser requerido no início da sessão e só será deferido, excepcionalmente, se julgados ponderáveis os motivos arguídos. Artigo 171. As pautas de julgamento do Tribunal Pleno, do órgão especial, das sessões especializadas e das câmaras deverão conter todos os dados que permitam a identificação de cada feito, entre os quais a classe, o número de ordem na pauta, o número do processo, os nomes das partes e dos procuradores legalmente constituídos. Parágrafo único. As pautas de julgamento serão publicadas no órgão oficial, com antecedência mínima de 5 dias, salvo as exceções previstas em lei e neste regimento interno. Artigo 172. Os processos não julgados permanecerão em pauta independentemente de nova publicação, conservando a mesma ordem, com preferência sobre os demais, para julgamento nas sessões seguintes, ressalvados os casos de conversão em diligência e quando retirados de pauta. Artigo 173. Nos processos judiciais e administrativos, quando um ou mais dos julgadores não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto, poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, prorrogável por igual período, mediante pedido justificado. Parágrafo 1º. Caso o processo não seja liberado no prazo, o presidente do órgão correspondente o reincluirá em pauta, para julgamento na sessão imediatamente subsequente, independentemente da presença ou do voto do vistor, com adiamento do respectivo julgamento pelo prazo máximo de 60 dias, observados os afastamentos legais contados a partir da data do adiamento. Parágrafo 2º. Se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente do respectivo órgão convocará substituto para proferir voto, caso necessário para a composição do quórum. Parágrafo 3º. Nas sessões especializadas e nas câmaras, a convocação a que se refere o parágrafo anterior será dirigida a juiz titular de vara do trabalho, substituto no tribunal, na forma prevista neste regimento interno. Parágrafo 4º. Havendo necessidade para a composição do quórum do órgão especial, a convocação a que se refere o parágrafo 2º poderá ser feita na forma definida no artigo 36 deste regimento interno. Parágrafo 5º. A convocação disposta no parágrafo 2º deste artigo não se aplica ao Tribunal Pleno. Capítulo 6. Das sessões do Tribunal. Seção 1. Das sessões judiciais e administrativas. Artigo 174. As sessões ordinárias do Tribunal Pleno e do órgão especial, administrativas ou judiciais, são abertas ao público e ocorrerão preferencialmente às quintas-feiras, sempre que necessário, não podendo haver coincidência de horário entre ambas. Parágrafo 1º. O Tribunal Pleno e o órgão especial poderão reunir-se extraordinariamente, em sessão administrativa ou judicial, mediante convocação do presidente, caso em que a publicação da pauta no órgão oficial observará a antecedência de 2 dias,
respeitadas as exceções previstas neste regimento interno. Parágrafo 2º. Nas sessões, os debates poderão tornar-se secretos, desde que por motivo de interesse público ou desde que haja requerimento aprovado por maioria simples. As sessões serão públicas, com votações abertas, nominais e motivadas, exceto as relativas a processos que correrem em segredo de justiça, e os casos previstos em lei ou neste regimento interno, em que poderão permanecer na sala de sessões o representante do Ministério Público do Trabalho, as respectivas partes e seus advogados. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Em qualquer caso, será pública a proclamação do resultado. Artigo 175. Nas sessões administrativas ordinárias e extraordinárias do órgão especial ou do Tribunal Pleno, é facultada a participação da AMATRA 15, sendo-lhe assegurado o direito de assento e voz, no prazo previsto no artigo 181 deste regimento, antes do julgamento de cada processo que trate de matérias que envolvam interesses dos magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, sem direito a voto. Parágrafo único. O direito de voz previsto no caput não poderá ser exercido nos processos em que a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região seja parte ou naqueles em que preste assistência a qualquer parte ou interessado, sendo-lhe assegurado somente o direito à sustentação oral pelo prazo previsto no artigo 181 deste regimento interno. Artigo 176. Aberta a sessão e não havendo número de participantes para deliberar, aguardar-se-á por 30 minutos a formação de quórum. Parágrafo único. Persistindo a falta de número de participantes ou na ocorrência de motivo relevante que, a juízo do presidente do colegiado, justifique o adiamento, a sessão será transferida para outro horário do mesmo dia ou para o primeiro dia útil desimpedido, independentemente de intimação das partes. Artigo 177. Nas sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial, os trabalhos obedecerão à seguinte ordem. Inciso 1º. Verificação do número de desembargadores presentes. Inciso 2º. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, no caso de sessões administrativas. Inciso 3º. Indicação de propostas. Inciso 4º. Julgamento de processos. Artigo 178. Nenhum magistrado poderá eximir-se de votar, salvo se estiver impedido ou suspeito, e na hipótese descrita no artigo 173, parágrafo 2º. Parágrafo único. Antes do início do julgamento, o magistrado deverá declarar o seu impedimento ou suspeição e abster-se de externar qualquer manifestação até a conclusão da deliberação pelo respectivo órgão colegiado. Artigo 179. Iniciado o julgamento, nenhum magistrado poderá retirar-se da sessão sem a devida permissão do presidente, sendo os votos colhidos segundo a ordem de votação e somente dos magistrados presentes, ainda que de forma telepresencial. Artigo 180. Uma vez iniciado, o julgamento será ultimado na mesma sessão, salvo o pedido de vista regimental ou outro motivo relevante. Artigo 181. Feito o pregão, o relator fará um breve resumo do recurso e antecipará sua conclusão, e o presidente da sessão dará a palavra às partes ou aos seus procuradores pelo prazo sucessivo de 10 minutos improrrogáveis. Artigo 182. Na sessão de julgamento, quando da sustentação oral,
falará em primeiro lugar o recorrente. Inciso 2º, o autor, se houver 2 ou mais recursos, salvo a hipótese de recurso adesivo, caso em que falará após o recorrente principal. Inciso 3º, o autor ou o requerente em processo de competência originária. Artigo 183. O procurador que desejar proferir sustentação oral presencialmente poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado com prioridade, sem prejuízo das preferências legais, respeitando-se a ordem cronológica dos requerimentos. Parágrafo único. Somente poderá haver sustentação oral se o advogado estiver devidamente constituído, mediante procuração ad judicia ou respectivo subestabelecimento. Artigo 184. A partir da publicação da pauta, a inscrição para a sustentação oral poderá ser efetuada antecipadamente, de forma facultativa, pelo próprio procurador ou por interposta pessoa, por qualquer meio disponibilizado pelo tribunal. Parágrafo 1º. A Secretaria registrará, em relação específica a ser entregue ao presidente da sessão, as inscrições realizadas até o início da sessão de julgamento, respeitando-se a ordem cronológica dos requerimentos e observadas as preferências legais. A sustentação oral, no incidente de resolução de demandas repetitivas, observará, no que couber, o disposto no artigo 984 do Código de Processo Civil e no artigo 272 deste regimento interno. Parágrafo 3º. Não haverá sustentação oral. Inciso 1º. Em prosseguimento de votação, uma vez ultimada a fase de discussão do processo. Inciso 2º. Em agravo regimental, agravo de instrumento, conflitos de competência, embargos de declaração, restauração de autos e exceção de suspeição ou impedimento. Parágrafo 4º. O procurador que pretender realizar a sustentação oral por videoconferência, que se restringe à hipótese prevista no artigo 937, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, deverá atender ao requisito previsto no parágrafo único do artigo 183 e se inscrever na forma prevista no caput até às 18 horas do dia anterior à sessão. Parágrafo 5º. A parte, no exercício do jus postulandi, que desejar proferir sustentação oral, presencial ou por videoconferência, deverá se submeter aos mesmos requisitos previstos neste artigo quanto aos prazos e modos de inscrição. Parágrafo 6º. Caberá ao presidente da sessão o exame das condições previstas neste artigo e no artigo 183. Artigo 185. Iniciado o julgamento, o relator antecipará a conclusão do seu voto pela leitura do dispositivo e o presidente do colegiado informará as eventuais anotações de divergência dos demais julgadores, hipótese em que poderá ocorrer a desistência de sustentação oral. Havendo possibilidade de modificação do resultado, o presidente facultará a palavra aos advogados devidamente inscritos. Artigo 186. O julgamento terá prosseguimento observada a antiguidade na ordem de votação. Parágrafo 1º. Em qualquer fase do julgamento, os magistrados poderão pedir informações, inclusive às próprias partes ou a seus procuradores, convertendo o julgamento em diligência, se for o caso. Parágrafo 2º. O Ministério Público do Trabalho poderá usar da palavra na forma da lei. Artigo 187. Ressalvadas as hipóteses de declaração de inconstitucionalidade e outras previstas em lei e neste regimento interno, as decisões do tribunal, em sessão judicial ou administrativa, serão tomadas pela maioria simples.
tal como definida neste regimento interno, observado o disposto nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Em sessões judiciais, havendo empate, caberá ao presidente desempatar, adotando a solução de uma das correntes em divergência. Parágrafo 2º. Nas sessões administrativas, o julgamento iniciar-se-á com o voto do vice-presidente administrativo e seguirá com o voto do vice-presidente judicial, do corregedor regional, do vice-corregedor regional e, sucessivamente, dos demais desembargadores presentes, observada a ordem de antiguidade, sendo que o presidente votará em último lugar e terá também, se for o caso, voto de qualidade. Artigo 188. Antes da proclamação da decisão, qualquer magistrado poderá modificar seu voto. Encerrada a votação e proclamada a decisão, não se admitirá a reformulação de voto ou crítica quanto ao decidido. Parágrafo único. Se o relator reformular seu voto, acompanhando divergência majoritária, caberá a ele a redação do acórdão. Artigo 189. Quando as soluções divergirem, mas várias delas apresentarem pontos comuns, serão somados os votos, no que contiverem de comum. Subsistindo divergência, sem possibilidade de qualquer soma, as questões serão submetidas duas a duas ao pronunciamento de todos os magistrados, eliminando-se sucessivamente as que tiverem menor votação e prevalecendo ao final a que reunir a maioria dos votos. Artigo 190. Antes de votar, os magistrados poderão pedir vista do processo. Sendo o pedido de vista feito em mesa, o julgamento ocorrerá na mesma sessão, tão logo o magistrado que a tenha requerido se declare habilitado a proferir voto. Caso contrário, a vista será regimental e o julgamento ficará adiado para a sessão subsequente. Parágrafo 1º. Se 2 ou mais magistrados pedirem vista regimental do mesmo processo, a todos eles, concomitantemente, será facultado o estudo dos autos, observado o disposto no artigo 173. Parágrafo 2º. Os pedidos de vista não impedem que os demais magistrados profiram seus votos, se assim o desejarem. Artigo 191. O julgamento que houver sido suspenso ou adiado, com pedido de vista, prosseguirá com preferência sobre os demais processos, logo que os autos sejam devolvidos ou cesse o motivo da suspensão ou do adiamento, ainda que o magistrado que houver pedido vista regimental venha se afastar do tribunal, definitivamente ou em razão de licença para tratamento de saúde. Reiniciado o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos magistrados ausentes. Parágrafo único. Verificada a hipótese prevista no caput, não tomarão parte no julgamento em continuação os magistrados que vierem ocupar a qualquer título as vagas dos ausentes com voto já proferido.